Primeiro simpósio virtual do Grupo de Estudos em Infraestrutura Produtiva e Logística para o Desenvolvimento Local Sustentável, UPE. Tema: Políticas Públicas, Logística, Inovação, Sustentabilidade e os Impactos da Pandemia. O trabalho é a qualidade do atendimento no serviço público, uma análise realizada no Instituto Nacional de Seguro Social, agência de Serra Talhada PE. O autor principal, Luciana Pereira dos Santos, da UFRPE-UAST, e o apresentador e segundo autor, Leonardo Rodrigues Ferreira, UFRPE-UAST. Introdução. Historicamente, o serviço público brasileiro é reconhecido como de péssima qualidade e de forma contínua. Recebe julgamentos a respeito da forma como opera. São várias as críticas sobre seus resultados. Diante disto, surge a seguinte indagação: existe serviço público de qualidade? E o que é necessário se tiver um serviço público de qualidade? Objetivo geral: identificar como as pessoas apontam a qualidade no atendimento no Instituto Nacional de Seguro Social. E os específicos fazer um levantamento bibliográfico sobre a referida temática, identificar quais são os fatores críticos que mais contribuem para a insatisfação dos usuários, investigar que estratégias podem ser implementadas para melhorar o problema existente dentro da referida organização e propor alternativa através das ferramentas de qualidade. Procedimentos metodológicos, material e métodos. Possui um método qualitativo, que é aplicado através de entrevistas com os funcionários da referida agência, que, ao responder os questionários, formam os caminhos para a solução dos problemas com a contribuição do 5W2H. Resultados. No total foram aplicados 65 questionários, sendo 22 respondidos por homens, com faixa etária de 35 a 62 anos de idade, e 43 questionários respondidos pelas mulheres, com faixa etária entre 32 a 65 anos de idade. O objetivo proposto foi alcançado com a aplicação da ferramenta 5W2H, que constituiu em identificar os fatores que contribuíram para identificar a insatisfação do atendimento no INSS Agência Serra Talhada, Pernambuco. Conclusão: apresentadas as ferramentas que trazem melhorias para a unidade analisada, proporcionando uma visão detalhada a respeito do problema que gerava insatisfação dos clientes, gerando subsídios para a elaboração de estratégias que obtiveram a melhoria. Com efeito, a aplicação das ferramentas da qualidade melhora a satisfação do cliente e, consequentemente, os resultados para a unidade. Olá, me chamo Cícero Raniel da Silva Cavalcante e sou discente do curso de Bacharelado em Administração pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Comigo estão os demais discentes, Luciano de Moura Santana Júnior e Vitor Ramon Alves de Oliveira. Com isso, trazemos o tema Covid-19, uma análise das políticas públicas de saúde no enfrentamento ao vírus no estado de Pernambuco. No final do ano de 2019, um vírus da família Coronaviridae surgiu na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, na China. Os primeiros focos desse vírus foram encontrados em um mercado dessa cidade, onde eram comercializados frutos do mar e animais silvestres, os quais eram vendidos e abatidos no próprio local. Com isso, o vírus se espalhou rapidamente pelo mundo, e no dia 11 de março de 2020, a OMS elevou o patamar da Covid-19 para pandemia mundial. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020, que se tratava de um empresário de 61 anos que estava na Itália, na região da Lombardia. Em Pernambuco, os primeiros diagnósticos da doença foram identificados no dia 12 de março. Nosso objetivo é compreender as políticas públicas na área da saúde desenvolvidas pelo governo do estado de Pernambuco durante os meses de pandemia, além de identificar os gastos com materiais para a contenção da Covid-19 e comparar as taxas de ocupação de leitos existentes no estado. O trabalho é classificado como uma pesquisa documental, pois foi realizado através de leitura e consulta de dados publicados no portal UOL Notícias,
além de sites da Transparência e da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, relacionando as políticas públicas de saúde durante a pandemia. Mesmo com todas as medidas e decretos adotados, podemos notar que os índices de ocupações dos leitos ainda são altos, tornando a situação preocupante. Isso deve-se aos descumprimentos dos decretos e medidas. No estado, até o momento, mais de 240 mil pessoas já foram infectadas e pouco mais de 10 mil não sobreviveram. Conclui-se que as taxas de ocupações só diminuirão se o governo do estado adotar medidas mais rígidas e também aumentar a fiscalização sobre a população. Primeiro simpósio virtual do Grupo de Estudos em Infraestrutura Produtiva e Logística para o Desenvolvimento Local Sustentável, UPE, tema Políticas Públicas, Logística, Inovação, Sustentabilidade e os Impactos da Pandemia. O tema é Desafio no exercício da liderança na esfera pública, uma análise voltada para a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão da Prefeitura de Triunfo PE. Autor principal, Vitor Douglas da Silva Ramos. Segundo autor, José Felipe Santos da Silva. E o terceiro autor, Leonardo Rodrigues Ferreira, o apresentador. A instituição, ambos somos da UFRPE, UAST. Introdução. É de grande importância o reconhecimento da liderança nas organizações. Todavia, apesar de um vasto contexto teórico, pouco se aborda sobre esse conceito no âmbito público, especialmente municipal. A aplicabilidade de teorias sobre esse assunto quase não se desenvolve no setor público e, dessa forma, toda a conjuntura é prejudicada. Objetivo: analisar criteriosamente o papel do gestor municipal como um líder, identificar fatores que embargam o controle do secretário diante de uma equipe e investigar as estratégias que possibilitem o desenvolvimento quanto à eficiência e eficácia organizacional. Procedimentos, métodos ou material e métodos. Para alcançar o objetivo do trabalho, foi feita uma pesquisa de método indutivo e caráter bibliográfico, a fim de analisar os diferentes tipos de liderança, bem como suas diretrizes, configurações, estratégias organizacionais e conceitos de melhoria de cultura, validados nas doutrinas de artigos acadêmicos. Outro sim, o referido trabalho exploratório com questionário semi-estruturado busca, na metodologia indutiva, coletar e averiguar informações concretas. Resultados. De maneira análoga, faz-se vigente posicionar que a falta de planejamento organizacional, além da formação, capacitação inexistente do secretário e servidores, prejudicam o desenvolvimento da instituição, resultando na necessidade de implementação de missão, visão e valores organizacionais para a melhoria do ambiente estudado. Conclusão: é possível delinear que, diante da vasta produção bibliográfica, o uso desse material fomenta o desenvolvimento de perspectivas no exercício de liderança na Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão, e por esse viés faz-se necessário seu uso na desenvoltura dos níveis organizacionais. Além da percepção teórica, a criação de formação setorial e a abrangência do campo de visão são medidas cruciais no desenvolvimento da gestão. Por fim, haver a adoção do Programa de Formação Setorial, Gerencial e Operacional, ferramenta que impulsiona o direcionamento organizacional dos recursos financeiros, abrangência estrutural, de escala e gestão de pessoas. Saudações a todos, me chamo Eric Ben e vou apresentar agora a pesquisa intitulada Desenvolvimento Local Sustentável, a importância da gestão territorial dos ecossistemas de Mata Atlântica. E logo na introdução eu trago que para promover e integrar o desenvolvimento sustentável, sobretudo a nível local, é de fundamental importância o conhecimento dos ecossistemas e sobretudo da vegetação que ele compõe. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo realizar o mapeamento dos principais ecossistemas de Mata Atlântica, de modo a promover o desenvolvimento local sustentável. No que se refere aos procedimentos metodológicos e materiais e métodos, é válido ressaltar que o estudo teve como local a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, também chamada de APA de Guadalupe, e utilizou o levantamento aerofotogramétrico
Pernambuco tridimensional, também chamado de PE 3D. Para a geração dos mapas e vetorização foi utilizado o software QGIS e para a geração dos gráficos foi utilizado o RStudio. Os resultados apontam que, infelizmente, 85,88% da APA já se encontra antropizado e resta apenas 14,12% de Mata Atlântica preservada. Desse 14,12%, o ecossistema com maior área é a floresta ombrófila densa de terras baixas, que tem como principal ameaça a cultura canavieira, seguida do mangue e da restinga, que tem como principal ameaça a urbanização. Conclui-se que é de extrema urgência a criação de políticas públicas punitivas, fiscalizatórias e educativas, integrando desde a sociedade civil ao poder público, aos agentes privados e ao conselho diretor da APA. Essas políticas também devem integrar geotecnologias como as aplicadas na presente pesquisa. Prezados, venho por meio deste apresentar nosso resumo acerca do tema Políticas Públicas e Desenvolvimento Local Sustentável, tendo por título Desenvolvimento Sustentável, um estudo de caso na cidade de Triunfo, Pernambuco. Foi desenvolvido por Ana Rafaela da Costa, aluna do curso de Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e por mim, Janine da Silva Gomes, aluna do mesmo curso e da mesma instituição. Sabendo da importância do desenvolvimento de práticas sustentáveis e da força que esse tema vem ganhando nos últimos anos, o termo desenvolvimento sustentável ele foi utilizado pela primeira vez no ano de 1817 em uma publicação, em uma divulgação de um relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O nosso resumo ele tem por objetivo identificar possíveis práticas que são implementadas e que são desenvolvidas na cidade de Triunfo, no estado de Pernambuco, acerca desse desenvolvimento sustentável local. Os procedimentos metodológicos utilizados foram abordagem qualitativa, porque nós fizemos o uso de plataformas como CAPS e Cielo para identificar artigos e publicações acerca dos temas sustentabilidade local, acerca dos temas sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável local. Nós também fizemos o uso de uma abordagem quantitativa, porque aplicamos um questionário, uma entrevista, na verdade, com 10 perguntas para o responsável da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Triunfo, Pernambuco, a fim de identificar as políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento sustentável local. Através da pesquisa que foi realizada, nós conseguimos coletar resultados positivos e satisfatórios, porque foram identificadas práticas sustentáveis no município, como, por exemplo, a aquisição de polpas através de cooperativas que tem como intuito uma produção limpa, uma produção sem agrotóxicos e principalmente cooperativas que incentivam e que promovem a agricultura familiar. Outros atos positivos da prefeitura são como, por exemplo, a aquisição de um café orgânico para o consumo de órgãos públicos municipais. Além disso, também são incentivadas e também são promovidas feiras agrícolas semanais no dia da sexta-feira, que são feiras que só possuem, onde só são comercializados produtos agrícolas. Então, nós podemos concluir então com essa pesquisa que a cidade de Triunfo, Pernambuco, ela possui diversas práticas que promovem a preservação de atos que danifiquem o meio ambiente e a conservação desse ambiente. E nós esperamos que através desses estudos nós conseguimos fazer estudos mais aprofundados acerca desse tema. Olá, sou Maria Ricaide Andrade Silva, aluna do curso de Administração da UFRPE e vou dar início à apresentação do nosso trabalho com o seguinte título: o ICMS ecológico e seus critérios de implantação nos estados brasileiros. As transferências fiscais ecológicas no Brasil, elas correspondem à parte do que é repassado aos municípios do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ou seja, o ICMS. Esse instrumento de política pública é constituído pelo princípio protetor-recebedor, ou seja, os municípios recebem recursos financeiros dos estados pela proteção do meio ambiente em seus territórios. Assim, o objetivo é descrever os critérios ambientais implementados pelo ICMS ecológico nos estados brasileiros, compreendendo especificamente
a primeira legislação publicada sobre o tema em cada estado. Quanto aos procedimentos metodológicos, realizou-se uma análise descritiva sobre o tema através de leis, decretos, artigos científicos, bem como análise dos critérios adotados pelos estados brasileiros. Os resultados eles apontam que o Brasil é o pioneiro na adoção das transferências fiscais ecológicas, sendo o Paraná precursor do ICMS ecológico em meados dos anos 1990. Foram adotados inicialmente indicadores relacionados a áreas de proteção de bacias hidrográficas e unidades de conservação da natureza. Na sequência, outros estados brasileiros adotaram critérios ambientais para o repasse do ICMS ao município, mais especificamente a Paraíba, onde foram adotados critérios relacionados a unidades de conservação e gestão de resíduos sólidos em 2011, apesar de ainda não ter implementado. Rondônia, que adotou unidades de conservação em 1996, Mato Grosso do Sul, que adotou unidades de conservação em 1994, Acre, que adotou unidades de conservação em 2004, Piauí, que adotou educação ambiental, reflorestamento, controle de incêndio, conservação do solo e de água, proteção da biodiversidade, nascentes de água, controle de fontes de poluição, controle do uso do solo e política ambiental e municipal. Mato Grosso, que adotou unidades de conservação, saneamento ambiental e meio ambiente em 2001. Pernambuco, que adotou unidades de conservação e gestão de resíduos sólidos em 2001. Minas Gerais, que adotou unidades de conservação e gestão de resíduos sólidos em 1996. E, recentemente, em 2020, o estado de Alagoas adotou o ICMS ecológico com base em critérios ambientais. Ainda mais, alguns estados brasileiros eles apresentaram atrasos na implementação de critérios no ICMS ecológico. Assim, conclui-se que os critérios ambientais adotados pelos estados brasileiros dentro das transferências fiscais ecológicas são mais frequentes na gestão de resíduos sólidos e unidades de conservação. A literatura também apresenta uma diferença entre o tempo de promulgação da lei e implementação dos critérios. Políticas públicas de desenvolvimento local sustentável, paradigmas e empecilhos na gestão pública brasileira rumo à sustentabilidade. Autores: André Felipe Xavier Gomes da Costa, Marília Gabriela Cirino da Silva e Paulo Anderson Ferraz de Lima. Este estudo teve como objetivo estabelecer uma análise desses empecilhos da atuação da administração pública no Brasil frente ao tema da sustentabilidade, destacando os conflitos entre o seu comprometimento com as questões explanadas e os seus objetivos próprios. Para formular esse resumo, realizou-se uma pesquisa exploratória do caráter qualitativo através de textos pesquisados na plataforma Minha Biblioteca da Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Google Acadêmico. Os resultados obtidos a partir desse estudo foram, primeiramente, os obstáculos mais notórios são os dilemas entre o desenvolvimento sustentável social e o ambiental, visto que a expansão não planejada de muitas cidades propiciou tanto locais impróprios na conservação da natureza, como no cumprimento das necessidades básicas de seus habitantes. Seguindo essa linha, evidenciou-se então o papel da mobilidade urbana, a qual também se relacionou com a renda dos cidadãos nesse processo de extensão. Ademais, a necessidade de novas estruturas municipais que considerassem as mudanças climáticas e prejuízos que elas acarretaram e promoveram pela sua forte disseminação a cada ano. Já partindo de uma vertente rural, houve uma mudança na maneira de se pensar quanto ao conceito desse âmbito, onde ele passou de um foco quase totalmente econômico para alojá-lo em uma constituição de grupos sociais que partiram de um conjunto de territórios. Logo, isso enfatizou as questões culturais dessas pessoas em um mesmo lugar com interesses diferentes, o que fomentou a discussão de como se deveria apaziguar esses conflitos, observando os lados financeiro e ambiental. Concluímos, então, que as políticas públicas brasileiras atuam de modo limitado, tendo em vista esses cenários onde os deveres, sejam econômicos, sociais ou ambientais, acabam destoando entre si e cabe ao gestor público ponderar quais aparar ou não. Olá, me chamo Joyce de Souza Boaventura e sou discente do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. O nosso grupo é composto pelos demais discentes, Adriele Generosa Teixeira de Sá e Cícero Raniele Cavalcante. Assim, trazemos como tema sustentabilidade, uma análise das políticas públicas do governo brasileiro contra o desmatamento clandestino na Amazônia. Bom, o desmatamento é um problema recorrente mundialmente. Grandes nações buscam iniciativas para conter e controlar seu avanço,
pois o mesmo vem trazendo consequências sérias e danos irreversíveis para todo o planeta. O principal problema do desmatamento está atrelado ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda da vegetação nativa. O Brasil pode ser considerado um país privilegiado, já que detém sobre os seus limites mais de 50% da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que também se estende a outros países da América do Sul, rica por sua biodiversidade. Porém, há anos, a floresta vem sendo alvo de ataques cruéis, sendo o principal deles o desmatamento clandestino, que é consequência da negligência do Estado em promover políticas de preservação e fiscalização da derrubada das matas. O governo brasileiro e os internacionais buscam desenvolver políticas que contenham o forte desmatamento acelerado e busquem a manutenção e preservação da floresta. Assim, o nosso objetivo é analisar e compreender as políticas públicas sustentáveis adotadas pelo governo federal brasileiro para conter e controlar o desmatamento ilegal na floresta amazônica. O presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa de cunho documental, pois foi realizada através de levantamentos digitais, leituras, sites, portais governamentais e artigos científicos. Os resultados parciais encontrados mostram que, mesmo com uma preocupação mundial e com a atuação nacional através de diversas políticas para erradicar o desmatamento, estudos mostram que, no ano de 2020, os índices de desmatamento aumentaram consideravelmente, batendo recordes, e o número de multas diminuiu. Por fim, concluímos que, apesar das políticas contra o desmatamento, ele continua a avançar drasticamente. É preciso uma análise profunda para identificar e criminalizar com penas mais severas os indivíduos que cometem este ato. A floresta é única, uma vez perdida, não poderá ser recuperada, e os danos são inimagináveis, trazendo consequências para todos os seres vivos e nos deixando mais perto de uma extinção em massa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno e juntamente com os colegas de curso Ana Célia e Alessandro Bilar, realizamos o resumo à sustentabilidade empresarial como base do tripé da economia, meio social e ambiental, o caso da Natura. O termo sustentabilidade significa a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Desta forma, abrangendo de que maneira devemos nos portar em relação à natureza e sua conservação. Tendo isso em vista, a temática vem sendo trazida à tona em debates sociais e acadêmicos, o que porventura fez com que as empresas introduzissem as questões de sustentabilidade em suas estratégicas e práticas de gestão. Nosso objetivo no trabalho foi analisar as ações e políticas empresariais economicamente sustentáveis adotadas pela empresa de cosméticos de nível nacional, Natura. Para realizar o mesmo, foi feito um estudo de caso de caráter exploratório descritivo sobre a empresa, usando como plataforma de pesquisa o Google Academics, e buscando por termos como sustentabilidade empresarial Natura, utilizando artigos publicados entre 2016 e 2021. Ao final, após levantado e pesquisado 22 artigos, podemos constatar que o tema está sendo abordado cada vez mais por empresas brasileiras, levando em consideração que os consumidores estão mais críticos em relação a questões ambientais e sociais, e como as empresas se comportam em relação ao assunto. Foi possível identificar que a Natura é a única empresa brasileira a qual está presente entre as 135 companhias mais éticas do globo, reconhecida pela Ethisphere Institute. Isso foi possível, pois o alicerce da empresa foi fundamentado sobre o desenvolvimento sustentável que está presente em sua missão, visão e valores. A mesma é pioneira em ações para o meio ambiente envolvendo diversas atividades que contribuem positivamente para a natureza. Através dessas ações, é possível concluir que as empresas brasileiras, assim como a Natura, estão revendo seus posicionamentos em relação à questão ambiental, sendo que a aposta na mudança pode ser um indicador de sucesso, como a empresa é abordada ao longo deste trabalho, usando como espelho os resultados positivos colhidos após implantar um sistema de gestão ambiental eficaz, sustentável e com adoção de valores que preservam a biodiversidade brasileira. Olá, eu me chamo Davidson Lucas Fonseca de Santana e sou acadêmico do curso de Bacharelado em Administração Pública da UFRPE. Irei apresentar a vocês o nosso trabalho que traz por título Ações Sustentáveis da Alpargatas em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas.
Uma gestão de excelência não é feita apenas com bons resultados econômicos, mas inclui também um conjunto de ações que promovam a sustentabilidade. E para algumas empresas, a responsabilidade socioambiental significa apenas o cumprimento de leis e normas que estão relacionadas à preservação do meio ambiente. Mas não é bem assim. Faz-se necessário obedecer às exigências legais. Porém, a responsabilidade deve ultrapassar a isto. E com a escassez crescente de recursos naturais, a conscientização cada vez maior dos consumidores e as leis ambientais que têm se tornado cada vez mais rígidas, observa-se um novo cenário, onde a Alpargatas tem empenhado esforços para evoluir continuamente. O nosso trabalho tem como objetivo verificar as ações socioambientais que são realizadas pela Alpargatas, fabricante das sandálias havaianas, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP. E para isso foi realizado um levantamento documental nas bases de dados dos sites da Alpargatas e do IP, tendo como critério a busca por informações da parceria firmada entre ambas. Com isso, foi possível observar que há uma preocupação por parte da Alpargatas com as questões de sustentabilidade. Ela mostra-se engajada na causa da preservação da fauna e flora brasileira, e decorrente disso, desde 2004, possui uma parceria com a IP, por onde passou a produzir uma linha de havaianas, da qual 7% do lucro é revertido para a instituição, que tem como objetivo desenvolver projetos voltados à conservação da Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal. Isso representa a externalização do projeto social e ambiental da empresa, gerando o fortalecimento da marca através da divulgação de suas medidas sustentáveis internas. E através dela, já foi possível o plantio de mais de 3,2 milhões de árvores da Mata Atlântica. Contudo, a busca de ações de preservação e cuidado ao meio ambiente na Alpargatas não ficam restritas a essa parceria. E por isso nós podemos citar a linha Soul Collection, que é produzida através de 60% de materiais reciclados e sustentáveis. Entre eles, o algodão reciclado, que é feito a partir de resíduos da indústria da moda, que são coletados em parceria com cooperativas locais. Assim, nós observamos que há uma filosofia na Alpargatas que tenta promover uma busca acentuada para que suas atividades sejam realizadas obedecendo à legislação e às normas ambientais, e que suas ações são destinadas a mitigar os impactos ambientais de seus negócios e operações, buscando cada vez mais pela otimização no uso dos recursos naturais e cuidado com a preservação da natureza e da biodiversidade. Olá, meu nome é Jonas Robson e meu grupo é formado por Maria da Penha e Maria Letícia. Eu irei discorrer sobre os benefícios gerados para as empresas com a adoção de práticas sustentáveis. Então vamos lá para a introdução. A implementação de inovações sustentáveis nas organizações é imprescindível com a situação atual de escassez de recursos naturais. Nada é permanente, é necessário haver mudanças, como por exemplo, mudar produtos, processos, hábitos, o padrão mental e a maneira de fazer negócios. O objetivo do presente trabalho é apontar as vantagens que a implementação de práticas sustentáveis traz para as organizações. O procedimento metodológico usado foi um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório, através de sites e da plataforma Cielo, utilizando o termo de busca Gestão da Inovação Sustentável de Empresas e Logística Sustentável, filtrando o levantamento por artigos publicados no intervalo de 11 anos entre 2010 e 2020. Os resultados encontrados foram que as organizações devem apoiar a conservação ambiental e que a legislação está cada vez mais rigorosa, pois vem pressionando as empresas a aceitarem o retorno dos produtos, tendo como solução o processo de logística reversa, com a finalidade de aperfeiçoar o uso de materiais, expandindo a ideia de reciclar e descartar os produtos corretamente, evitando a produção de lixo. Concluímos que, diante do exposto, percebeu-se a necessidade de os tomadores de decisão procurarem informações precisas sobre a prática mais sustentáveis, sendo fundamental que conheçam as implicações econômicas decorrentes dessas ações. Olá, meu nome é Roniele Mirti e eu irei apresentar o resumo intitulado Competitividade e Globalização, a Agricultura Orgânica e as Iniciativas de Comercialização Inovadoras em Pernambuco.
O consumo de orgânico, mesmo em crescimento devido às novas tendências de alimentação, ainda é pouco disseminado devido às empresas multinacionais que dominam os padrões produtivos, interferindo na comercialização e preços das mercadorias agrícolas. Para tornar o consumo de alimentos orgânicos mais viável, é necessário que os produtores e empresas busquem mecanismos para a qualificação de seus métodos de produção e comercialização, a fim de agregar valor e possibilitar um maior alcance nas áreas de distribuição. O objetivo do presente estudo é identificar iniciativas inovadoras adotadas por produtores e comerciantes de produtos orgânicos em Pernambuco. Esse estudo se encontra em desenvolvimento. Atualmente, os dados analisados mostraram que em todo o estado de Pernambuco, no ano de 2020, havia cerca de 1.044 produtores de orgânicos e 110 feiras agroecológicas cadastradas no programa Circuito Pernambuco Orgânico, segundo o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Percebe-se que há uma variedade na oferta, com a comercialização de produtos de origem animal, cosméticos, produtos de fabricação própria, refeições, compotas, vinhos, frutas, hortaliças e outros. Observou-se que algumas empresas disponibilizam site de compras, entrega delivery e trabalham com produtos que contêm o selo de produto orgânico. Pode-se inferir que o setor de orgânicos em Pernambuco vem adaptando-se às tendências de mercado impostas pela globalização, passando a aderir ao comércio pelo meio digital, oferecendo comodidade aos consumidores como serviço delivery, qualidade elevada nos processos, inovação nos produtos, gestão da qualidade e estratégias de marketing. Olá, eu sou Aline Gomes e venho representar Cristóvão Emanuel e Maria Milena no trabalho que desenvolvemos sobre a construção da visão do empreendedor à luz da teoria de Fillion. Tem-se como visão uma projeção futura feita pelo empreendedor do lugar que deseja que o seu ocupe no mercado, bem como a idealização do tipo de empresa para alcançar tal objetivo. De acordo com a teoria visionária de Fillion, o processo de idealização de um produto não é feito repentinamente. Ela se dá a partir das experiências do empreendedor ao longo do tempo. A princípio, tais ideias constituídas inicialmente não possuem validação. Elas refletem apenas o sonho. Então, para validar essas ideias, o empreendedor busca por relações que fornecerão informações necessárias para definir se o produto é viável ou não, podendo alterar ou acrescentar novas ideias à sua ideia inicial. As ideias iniciais do produto que se pretende colocar no mercado são chamadas de visão emergente. Após a evolução dessas ideias, o empreendedor chega à forma final do produto e sabe o mercado que irá colocá-lo. Nesse instante, ele constitui a visão central. A visão complementar é constituída posteriormente. Refere-se às estratégias e estrutura necessária ao processo da visão central. A partir desse processo, dá-se a formação da visão do empreendedor. Para o desenvolvimento desse trabalho, tivemos como base uma pesquisa qualitativa, utilizando-se de uma revisão da literatura, procurando analisar o processo de construção da visão do empreendedor de acordo com a teoria visionária de Fillion. Dessa forma, os resultados obtidos mostram que o desenvolvimento e a realização das 3 categorias de visão implicam no metamodelo sistêmico do pensamento e da ação do empreendedor. Assim, o processo de formação da visão do empreendedor se dá a partir das 3 categorias de visão, que são elas: visão emergente, visão central e visão complementar. E o seu desenvolvimento se dá mediante as relações, a energia e a liderança. Dessa forma, conclui-se que verifica-se que a visão é capaz de fornecer ao empreendedor um referencial que o ajuda a nortear-se até o lugar desejado no mercado, sendo ela fator de base para o sistema de relações do empreendedor, além de contribuir para a formação do empreendedor bem-sucedido, sendo este capaz de construir uma visão de futuro, projetando imagens da sua empresa em diversos possíveis cenários futuros, até mesmo elaborando ideias. Olá, meu nome é Tainara e eu vou apresentar o resumo intitulado Desenvolvimento de Pessoas e Gestão Sustentável,
Sustentabilidade na perspectiva de uma organização financeira. O termo sustentabilidade vem sendo largamente citado, no entanto, seu verdadeiro sentido se encontra fragmentado, sob a visão de alguns gestores, bem como diante sua aplicabilidade nas organizações. Tal termo é um dos mais usados e menos compreendido pela humanidade. Nesse sentido, entra o setor de gestão de pessoas para então demonstrar sua importância e sua relação na implementação da gestão sustentável nas organizações. O resumo objetiva compreender o processo de desenvolvimento de pessoas para a implementação da gestão sustentável e a criação de uma cultura de sustentabilidade organizacional. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa parte de levantamento bibliográfico com base em artigos, livros e documentos, bem como de entrevista e questionário aplicados aos funcionários e gestor de uma organização financeira no município de Limoeiro, em Pernambuco. O questionário foi direcionado a 4 funcionários dos setores administrativos e comercial, dos quais 2 possuem cargo de caixa, 1 de assistente e 1 de gerência. Também foi aplicada uma entrevista direcionada ao gestor, com a intenção de identificar o alinhamento entre as políticas de sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas. Quanto aos resultados, identificou-se que há relação e há contribuição das políticas de desenvolvimento de equipe que possibilitam o alcance de um gerenciamento sustentável. No entanto, percebe-se que a relação entre o desenvolvimento de pessoas e gestão sustentável ainda aponta para um distanciamento quanto ao alinhamento das mesmas na organização. Ressalva-se que os funcionários mais antigos e de cargo de gerência, eles apresentam maior conhecimento das políticas e práticas de sustentabilidade da organização, reforçando então a importância da construção refletida e estratégica de uma cultura de sustentabilidade em conjunto com o desenvolvimento de pessoas. Conclui-se que o estudo atendeu ao seu objetivo central, quando confronta o campo teórico contido na prática, tornando-se possível sinalizar evidências importantes do descompasso conceitual e prático das proposições organizacionais e as percepções dos colaboradores no trabalho cotidiano, além de identificar nos conteúdos das proposições formativas preceitos de desenvolvimento de equipe direcionados à implementação de políticas sustentáveis, identificar evidências empíricas na organização que indique contribuição no desenvolvimento de equipe à implementação de uma cultura de sustentabilidade organizacional e avaliar o alinhamento entre os princípios do gerenciamento de pessoas com o gerenciamento sustentável organizacional. Olá, me chamo Carlos Bruno Alves Bezerra e sou estudante da UFRPE-UAST, do curso de Bacharelado em Administração. Minhas saudações a todos e todas. Vou apresentar o resumo Dinâmica Logística de Vacinas. O problema da Covid-19 ele foi um problema muito complexo que atingiu praticamente todos os eixos da economia e da sociedade em todo o mundo. A logística não seria diferente. Esse importante setor da economia está sendo bastante utilizado para fomentar e dar prosseguimento à distribuição de remessas de vacina em todo o nosso país. Temos que analisar esse trabalho na escala nacional, onde a gente tem a distribuição de diferentes fabricantes de vacina, onde a gente sabe que é um desafio imensurável fazer essa distribuição, onde a gente só não tem as vacinas, como também os seus insumos, como, por exemplo, as seringas e os materiais de fabricação da própria vacina, como o IFA. A gente sabe que está sendo utilizado vários modais, o terrestre, na questão de veículos apropriados para fazer essa entrega, onde temos vacina como a Pfizer, que precisa estar em transporte bem adequado, em menos 70 graus, e a gente sabe que tem todo um universo de mais de 5.000 municípios, onde a gente sabe que não é fácil fazer essa distribuição, mas a gente tem que compreender que nosso país tem referência no mundo inteiro na vacinação em larga escala.
Então, podemos dizer que temos como um todo um desafio que, sem sombra de dúvidas, pode e vai ser vencido. Nós temos um Programa Nacional de Imunização, onde a gente tem mais de 38 mil postos de vacinação, onde temos certeza que as pessoas poderão ser vacinadas. É isso que eu tenho para apresentar para vocês. Olá, meu nome é Cristóvão Emanuel e estou representando a Aline Gomes e Maria Milena no trabalho que desenvolvemos intitulado Empreendedorismo Sustentável, estudo de caso sobre a empresa Adriano de Martim. O objetivo do trabalho foi analisar se a criação de um novo tipo de couro ecológico, de nome Decerto, pode ser considerada uma ação de empreendedorismo sustentável. O desenvolvimento sustentável pode ser conceituado como ser capaz de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, entregando o tripé social, econômico e ambiental. O pilar ambiental refere-se à capacidade de uma organização de usar os recursos naturais de forma consciente, com o objetivo de minimizar os danos ambientais. O pilar econômico consiste em operar com lucro, contemplando as estratégias de negócio e vantagens dos produtos e serviços. Já o âmbito social incorpora a responsabilidade social, a melhoria da qualidade de vida da população e a diminuição das diferenças sociais. A empresa analisada é Adriano de Martim, criada pelos mexicanos Adrian Valverde e Marte Cesares, visando o desenvolvimento do deserto. Couro feito do cacto nopal, que objetivo reduzir os impactos ambientais da produção de couro de outros tipos de couro. O deserto é orgânico, parcialmente biodegradável, altamente sustentável, livre de químicos. Sua ligação molecular oferece alta resistência à abrasão, rasgo, tração e grande durabilidade. Os 14 acres plantados dissolvem 8.100 toneladas de CO2 ano, enquanto na fazenda suas geradas apenas 15,30 toneladas de CO2 anualmente. Os resultados obtidos mostram a visível interação da empresa com os pilares econômicos e sociais, por ser um produto altamente comercializável e competitivo no mercado, que foca na preservação do meio ambiente, sendo biodegradável, orgânico, consumido por pouca água e energia na produção, e capaz de absorver os gases que produz. Porém, a participação da empresa ainda é pequena quando se fala no âmbito social, sendo visível apenas a geração de emprego. Mas se considerássemos a alta capacidade de absorver gás carbônico da plantação como uma forma de melhorar a saúde da população dessa região, essa ação se encaixaria no pilar social. Tendo em vista a participação atípica do negócio na esfera social, não é possível confirmar que se trata de uma ação de empreendedorismo sustentável. Obrigado. Olá, eu me chamo Maria Gisele e irei apresentar o resumo intitulado Gestão da Inovação, um estudo bibliográfico sobre a sustentabilidade empresarial. Com a alta demanda do mercado, as empresas são impulsionadas a inovarem em todos os aspectos organizacionais, inclusive em suas práticas sustentáveis. Com isto, a capacidade de inovar das organizações está interligada ao ambiente em que está inserida. Assim, o ambiente tem um impacto direto nas dinâmicas organizacionais. Para serem consideradas inovadoras, é necessário que busquem desenvolver um produto ou serviço radicalmente novo e incremental, ou ainda processos produtivos novos ou melhorados, contribuindo assim para o desenvolvimento competitivo, produtivo e social. O objetivo do nosso trabalho é analisar práticas empresariais inovadoras e o impacto gerado às organizações e ao meio social. Para isso, foi realizado um estudo exploratório de abordagem qualitativa através de pesquisa bibliográfica nas plataformas periódicos CAPES e Cielo, e sites com a utilização das palavras-chave Gestão da Inovação e Sustentabilidade Empresarial, onde foram identificados 21 artigos no idioma português entre os anos de 2015 a 2020. Os resultados preliminares apontam que as organizações estão aderindo cada vez mais a produtos e processos ecologicamente corretos, na busca de melhores resultados econômicos e competitivos, também gerando ganhos para a empresa e sociedade em geral.
são observados o desenvolvimento de produtos com matéria-prima menos agressivas ao meio ambiente, a reutilização de embalagens ou ainda a redução de gases poluentes em processos produtivos. A tecnologia, a pesquisa e o desenvolvimento são grandes aliados neste meio, junto à inovação, pois geram inúmeras possibilidades de pesquisa e desenvolvimento, como também a disseminação de informações no meio organizacional e social. Diante do exposto, observa-se que as empresas vêm se adequando às práticas sustentáveis que estão correlacionadas diretamente à gestão da inovação, onde muitas das organizações são consideradas inovadoras por aderirem às práticas sustentáveis. Propõe-se, assim, um estudo mais aprofundado para evidenciar aspectos que venham a impulsionar as organizações a inovarem no meio sustentável, como, por exemplo, os aspectos geográficos, sociais e econômicos. É isso, muito obrigada. Olá, eu me chamo Luana Lima, sou estudante do curso de Economia da UFRPE-UAST e venho por meio deste apresentar o resumo do trabalho intitulado Gestão Estratégica e Responsabilidade Socioambiental, uma análise para o contexto empresarial realizada em conjunto com os alunos José Moura e Luciene Santos. A gestão estratégica é fundamental para as organizações, mantendo-as alinhadas com o movimento do cenário que as circunda. Levando em consideração as diversas mudanças do cenário, uma discussão muito pautada historicamente relaciona-se com a promoção de atividades socioeconômicas orientadas para o desenvolvimento sustentável e socioambiental. Partindo do que foi exposto, torna-se importante observar como as organizações estrategicamente têm se voltado para o compromisso com a responsabilidade socioambiental e o interesse por parte de pesquisadores em abordar essa temática. O nosso objetivo foi analisar o que se tem discutido recentemente a respeito da relação entre gestão estratégica e responsabilidade socioambiental nos artigos científicos publicados no Brasil. A metodologia empregada consistiu em uma revisão sistemática de literatura de caráter exploratório de análise qualitativa dos artigos publicados no portal Periódicos da CAPES durante o período de 2018 a 2020. No idioma português, revisado por pares entre os anos 2018 e 2020, utilizando os termos de busca, responsabilidade socioambiental e gestão estratégica. Obtemos por resultado nos 25 artigos analisados uma verificação que mesmo a responsabilidade socioambiental sendo uma questão importante, ainda não se encontram muitos estudos associando-a à gestão estratégica nas organizações, que ainda não há um grande interesse em investigar aspectos sobre essa relação, muito embora tenha se afirmado cada vez mais a relevância de incluir atividades responsáveis socialmente e ambientalmente nas organizações. Nos trabalhos que foram encontrados, em linhas gerais, corroboram com a hipótese de que a responsabilidade socioambiental ainda é vista pela maioria das organizações como um tema que deve ser incluído nas estratégias de gestão. No entanto, prevalece primordialmente interesses de maximização de lucro e aumento da participação no mercado. A partir disso, concluímos que a responsabilidade socioambiental vem ganhando notoriedade e importância. Logo, a criação de um planejamento estratégico assertivo que direcione esforços para a minimização dos impactos ambientais e sociais são cruciais para um bom desempenho organizacional frente ao dinâmico e competitivo mercado de trabalho, que cada dia mais esperam que sejam oferecidas soluções por marcas sérias e comprometidas com a sociedade. Por outro lado, as questões socioambientais são adotadas pelas organizações de forma estratégica para alcançar maior visibilidade no mercado e atingir melhores resultados. Sendo assim, prevalece o interesse econômico, enquanto a dimensão social e ambiental ficam em segundo plano. Obrigada. Saudações a todos, me chamo Eric Ben e vou apresentar agora a pesquisa intitulada Inovação e Logística na Pandemia, Dados Geográficos e Bioepidemiológicos para a Gestão Sanitária da Região Metropolitana do Recife. E logo na introdução, eu trago que o coronavírus trouxe ao mundo uma nova realidade, onde a ciência e a gestão sanitária são aliadas fundamentais para a manutenção da vida. Nesse sentido, o Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, ligado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, executou e montou o Sistema de Informações Geográficas e Bioepidemiológicas para monitoramento da contaminação por coronavírus. No que se refere aos procedimentos metodológicos e materiais e métodos, é importante frisar que o trabalho utiliza apenas dados oficiais e confiáveis de fontes como IBGE, CONDEP-FIDEM, SNIS, SUS, SES, entre muitos outros órgãos. É importante também frisar
que a equipe de pesquisadores é formada por mais de 60 pessoas de suas múltiplas áreas de pesquisa, é uma equipe multidisciplinar e, além disso, é importante também trazer que os equipamentos utilizados são, em sua maioria, do Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o GeoSeri, e alguns equipamentos também do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami da Universidade Federal de Pernambuco. O resultado da pesquisa, de uma maneira geral, são inúmeros gráficos, inúmeros mapas a nível nacional, estadual e até mesmo municipal, no caso de Recife, Caruaru, mas falando em específico dos dados da RMR, da região metropolitana do Recife, é fato que hoje semanalmente são produzidos 30 mapas com informações que vão desde casos confirmados, número de óbitos, casos ativos, taxa de letalidade, número de recuperados, unido a outras informações como esgotamento, abastecimento de água, renda e faixa etária. Conclui-se que os dados fornecidos pelo sistema são de fundamental importância na tomada de decisão por parte dos gestores públicos na gestão sanitária, não só da RMR, mas também de outros locais de Pernambuco e até mesmo do Brasil. Logo, é de fundamental importância o investimento não somente no sistema apresentado, como também o investimento na ciência nacional e valorização das instituições de pesquisa brasileira. Olá, meu nome é Carlos Albério e nesse resumo nós vamos abordar o seguinte tema: inovação no setor público brasileiro, a influência da inovação e suas contribuições para o desenvolvimento do setor público. A inovação no setor público pode ser entendida como a implementação de novos processos e novos métodos para fornecer o melhor desempenho dos serviços públicos prestados à população. Por se inserir em um ambiente burocrático, a inovação no setor público ainda é um tema complexo, porém, ao longo dos anos, vem ampliando seu espaço. É possível afirmar que nesse setor também existe a necessidade de modelos de gestão que conduzam à excelência. O setor público também necessita de melhorias constantes, precisa se renovar para conduzir melhor a sua gestão, além de criar políticas públicas que prezem pelo maior bem-estar da coletividade. Analisar como ocorre a inovação e seus benefícios para o setor público brasileiro, com foco na inovação de serviços. O estudo foi desenvolvido com base em uma revisão sistemática com a finalidade exploratória e abordagem qualitativa, buscando por materiais complementares em sites e artigos nas plataformas Google Acadêmico e Cielo, utilizando como termos de busca inovação e setor público, optando por artigos publicados em português no período de 2010 a 2020. Foram analisados ao todo 8 artigos e 2 livros, além de sites. Os dados obtidos apontaram que os processos burocráticos, na maioria das vezes, podem atrapalhar o processo de inovação, mas a mesma deve ser desenvolvida e influenciada até mesmo para diminuir a quantidade de processos e torná-los mais fluidos. Nos últimos anos, o setor público, visando a prestação de melhores serviços à população e a otimização de suas atividades, vem buscando cada vez mais se envolver com inovações, tanto tecnologicamente quanto de produtos e serviços. A inovação na esfera pública, apesar das dificuldades, traz melhorias às atividades públicas e às políticas que atendem à população, como saúde, economia, educação, além de promover e ajudar no desenvolvimento social. Por fim, pode-se concluir que a inovação é uma ciência que vem sendo cada vez mais discutida por ter um viés transformador que traz às organizações o novo, a capacidade de se reinventar e permanecer no mercado, e no caso do setor público, de promover o desenvolvimento que, dentre tantos, se destacam o social e econômico. Apesar de estar ganhando espaço, as inovações no setor público ainda são pouco exploradas e as iniciativas são isoladas. O setor ainda enfrenta muitos desafios para que possa melhorar e garantir uma gestão mais eficiente. Olá, meu nome é Laíra dos Santos Sá Pereira e eu irei apresentar o resumo intitulado Logística do E-Commerce no Brasil, Impactos da Pandemia. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma crise não só para o setor da saúde, mas também para os outros setores sociais, econômicos, políticos e culturais, abalando fortemente o mercado brasileiro. Os impactos começaram a aparecer logo nos primeiros meses de proliferação do vírus,
no qual se fez necessário o fechamento de todo o comércio e o que deveria ser uma reclusão de 2 semanas tornou-se uma pandemia com duração superior a 1 ano. Empresas precisaram se reinventar diante de um quadro imprevisível e seu maior aliado passou a ser o e-commerce, o meio mais seguro para o consumo considerando as normas sanitárias. A tecnologia evoluiu e passou a ser uma ferramenta indispensável para agilizar processos, facilitar o dia a dia de pequenos e grandes empresários, oferecendo para o seu público maior comodidade em entrega de produtos e serviços. Porém, muitos não souberam explorar esse ramo para expandir os horizontes de suas organizações. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar o impacto causado pela Covid-19 na logística dos produtos ofertados pelo e-commerce no cenário brasileiro. Os procedimentos metodológicos utilizados consistem em uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, conduzida por uma consulta bibliográfica envolvendo artigos, resumos, cartilhas e noticiários científicos. Os dados foram analisados a partir do seu conteúdo, considerando a relevância para o objetivo proposto. Os resultados parciais apontam que as vendas online, o famoso e-commerce, foram a salvação dos gestores brasileiros durante a pandemia, e houve um notório aumento em sua utilização. De acordo com a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, no primeiro período de quarentena, o volume de vendas no Brasil aumentou em 40% em comparação aos 5% do ano anterior. Esse acréscimo implicou em um maior número de colaboradores para efetuar todo o processo logístico. Em contrapartida, o quantitativo de funcionários afastados em decorrência da Covid-19 foi de grande proporção, acarretando em um sistema instável. A alta demanda também resultou em uma maior ocorrência de falhas, como atrasos nas entregas, custos mais altos, erros nos pedidos e no controle de inventário e até mesmo a não entrega. Conclui-se que o objetivo proposto foi alcançado, conforme evidenciam os resultados parciais, que apresentam indícios de ineficiência no setor logístico, dado o atual cenário pandêmico no país. Olá, meu nome é Luciano de Moura Santana Júnior. Sou discente do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco, especificamente da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E junto com meus colegas Carlos Bruno Alves Bezerra e Fagner Brito de Lima, desenvolvemos esse trabalho com o título O Comportamento Logístico durante a Pandemia no Brasil. A pandemia do novo coronavírus afetou todos os setores da economia, e um dos setores mais afetados durante esse período pandêmico foi o de logística. O isolamento social foi o principal fator que causou as mudanças significativas na logística, obrigando o setor a fazer novas adaptações de acordo com a realidade. O objetivo desse trabalho é mostrar o comportamento da logística durante o período de pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com a metodologia, o trabalho é classificado como pesquisa documental, pois foi realizado através da leitura e consulta de dados publicados no portal Terra Notícias, relacionados à situação da logística durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O resultado parcial obtido foi o seguinte: o isolamento social provocou mudanças no comportamento do consumidor, ou seja, cerca de 46% dos brasileiros compraram através de serviços online, sendo que 7% utilizaram esse meio pela primeira vez. Dessa forma, houve um crescimento no número de e-commerce. Cerca de 20 a 30% das vendas migraram das lojas físicas para esse novo sistema. Entre janeiro e outubro de 2020, foram registradas mais de 240 mil reclamações pelo Procon de São Paulo. Esse número é 3 vezes maior em relação ao ano inteiro de 2019. O principal problema apontado no e-commerce foi o atraso da entrega das mercadorias. Com isso, muitas empresas substituíram o modelo tradicional de sede única por várias unidades menores e mais distribuídas geograficamente para atender as regiões de forma mais rápida. Conclui-se que a pandemia acelerou os processos de reorganização da logística, na qual a mudança de comportamento dos consumidores influenciou diretamente o setor logístico. Com o aumento das vendas online através do e-commerce,
a logística teve que fazer melhorias para atender os consumidores de forma mais rápida das entregas de produtos, melhorando o seu serviço ao cliente. Assim foram criados vários centros de distribuições espalhados de forma estratégica, tornando o processo mais organizado e competitivo, levando ao cliente maior satisfação. Muito obrigado. Meu nome é Antônio Alves e eu vou falar um pouco sobre o resumo Práticas Sustentáveis da Avicultura de Postura de uma Organização do Sertão Paraibano. Introdução. A avicultura é o ramo dedicado à criação de aves para a produção de alimentos, em especial carne e ovos. Entre as espécies criadas na avicultura destaca-se o frango. A avicultura é uma atividade econômica cada vez mais relevante mundialmente. A Ovos Cascavel foi fundada há mais de 25 anos, focada no ramo da avicultura. Contribui de forma expressiva para o desenvolvimento da economia do sertão paraibano. A empresa direciona suas atividades tanto internamente quanto externamente, alicerçada em sua política ambiental, assumindo o compromisso de atuar com responsabilidade. Objetivos: analisar as práticas sustentáveis adotadas pela organização e sua preocupação com o meio ambiente. Metodologia: o presente trabalho encontra-se fundamentado em uma pesquisa descritiva, por meio de informações obtidas através de pesquisas bibliográficas, site da empresa, redes sociais da empresa, objetivando um diagnóstico maior do trabalho em questão. Resultados: por meio do presente estudo, notou-se que a organização se preocupa de como suas atividades podem afetar o meio ambiente, adotando assim algumas práticas sustentáveis, como a utilização de energia solar fotovoltaica em seus processos, na qual a organização é pioneira no Nordeste. A utilização desse tipo de energia traz vários benefícios, tanto ambientais, econômicos e sociais. A empresa utiliza a veloz em toda a extensão da organização, como cerca viva, sendo essa ecologicamente correta e economicamente viável. Investe em um viveiro para a criação de mudas nativas, como o cedro, mantendo assim as origens da região. Tanto ovos quebrados quanto ovos trincados são utilizados para complementar a nutrição dos animais criados na fazenda, buscando assim reaproveitar o máximo, pois quanto menos resíduos, mais sustentabilidade. Conclusão: diante do exposto, é possível notar que a empresa atua com responsabilidade, respeitando assim os seguintes princípios: agir sempre em conformidade à legislação ambiental, respeitando normas e requerimentos, adotar procedimentos, priorizando direcionar esforços para a melhoria contínua do desempenho ambiental, promover a conscientização e comprometimento entre os colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade, através de processos educativos com o propósito de compartilhar soluções ambientais. Olá pessoal, sou Emanuele Trindade, sou professora do Instituto Federal Sertão Pernambucano e estou aqui para apresentar nosso trabalho intitulado Processo de coleta seletiva de materiais recicláveis na cidade de Serra Talhada, um estudo de caso. Diante dos altos volumes de resíduos sólidos gerados ao longo do tempo, vem se buscando algum meio de melhorar a reutilização desses materiais, e uma dessas formas é através da reciclagem. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é realizar um levantamento de como ocorre o processo de coleta seletiva dentro da cidade de Serra Talhada, através da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Serra Talhada, aplicando os princípios da logística reversa e identificando os gargalos no sistema e sugerindo melhorias no processo. Para isso, foram realizadas visitas de campos, entrevistas e observações diretas. Vale destacar que esse trabalho foi finalizado antes do início da quarentena. E após a coleta desses dados, foi realizado um mapeamento, identificando os principais atores dessa cadeia e as atividades presentes nessa cadeia. Finalizando, foi feita uma verificação de gargalos e proposições de melhorias. Como resultados, nós conseguimos fazer o mapeamento dessa cadeia, encontramos como os principais atores da cadeia fornecedores, cooperados e clientes, e dentre os principais problemas presentes nessa cadeia estão a questão da falta de cultura organizacional entre os membros da cooperativa,
falta de equipamentos e algumas melhorias de processo. Para solucioná-los, nós sugerimos que sejam feitas algumas capacitações voltadas para motivações em grupos e gerenciamento de negócios, criação de programas de manutenção, política de manutenção para os equipamentos da cooperativa e melhorias de equipamentos e, se possível, algumas aquisições. Então, com isso, nós concluímos que o melhor meio para você verificar o andamento de um sistema é através do mapeamento, onde você consegue identificar possíveis gargalos e corrigir os problemas possíveis e apresentar melhorias. Obrigada a todas. Olá a todos, venho por meio deste apresentar o trabalho intitulado por Responsabilidade Socioambiental, um novo modelo de gestão de descarte, realizado pelos autores Eduardo Pereira da Silva, eu, Ivanise Pereira Leite e Patrício José da Silva Júnior. Nos últimos anos, o tema responsabilidade socioambiental tem entrado frequentemente em pauta, principalmente para com as empresas do setor privado, que são produtoras de materiais e resíduos que levam muitos anos para se degradarem no solo, podendo causar diversos impactos negativos. Atualmente, a grande minoria dessas corporações executam práticas de sustentabilidade, práticas essas que no momento presente são fatores consideráveis na hora do consumidor adquirir os produtos ou serviços de determinado estabelecimento, podendo assim ser considerado como fator competitivo e que o torna grande diferencial diante das demais empresas que não adotam tais medidas de preservação ao meio ambiente, tendo como objetivo detectar complicações ambientais advindas do descarte inadequado de resíduos pelas empresas. Foi realizado um estudo exploratório de abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas nas plataformas de periódicos, CAPES, Cielo e sites, nos quais realizaram-se acessos a artigos no idioma português, encontrados por meio de palavras-chave, gestão ambiental empresarial e sustentabilidade organizacional. Todos os periódicos consultados foram publicados entre os anos de 2011 e 2020. Os resultados parciais demonstraram que o mau descarte de resíduos sólidos pelas empresas pode ocasionar graves problemas ao solo, pois, dependendo do local e do tipo de material descartado, pode contribuir para enchentes, inundações em locais próximos, inclusive contaminar os lençóis freáticos, que são de suma importância, pois eles representam a alternativa à falta de água no mundo, visto que são capazes de alimentar rios, lagos e oceanos. É necessário fazer essa pauta ser mais vista, pois o aquecimento global é real e já é possível sentir os seus efeitos. As empresas privadas devem tomar melhores iniciativas voltadas ao reaproveitamento e à logística reversa, como há também em relação ao descarte de seus detritos como meio de melhorar sua política de sustentabilidade, não apenas visando o seu lucro, podendo assim contribuir para menores danos causados ao ecossistema. Portanto, o descarte incorreto de resíduos muitas vezes tem sérias consequências para o meio ambiente e ameaça gradativamente a saúde de humanos, animais e plantas. Para evitar e reduzir o impacto dos resíduos gerados, a empresa precisa desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que descreva o tipo e a quantidade de resíduos gerados pela empresa e determine a forma correta de gestão e armazenagem de cada um, transporte, manuseio e destinação final. Olá, me chamo Maria Beatriz e irei apresentar para vocês o presente trabalho intitulado como Uso de biodigestores como alternativa sustentável na agricultura familiar para ser implantado no município de Serra Talhada, Pernambuco. O conceito da agricultura familiar é recente e carece de muito suporte. Essa modalidade de agricultura se dá pela administração de uma terra por um grupo familiar, no qual são responsáveis desde a produção até a efetivação do trabalho. Ela vem acompanhada de diversos desafios, como a falta de modernização no campo, a falta de mão de obra, a falta de máquinas, de insumos adequados, entre outros, afetando a produção, a qualidade, a economia e a sustentabilidade do local. Tendo em vista tantas adversidades, a agricultura familiar vem sendo um campo de atenção para a inovação. Logo, muitas tecnologias são pensadas e criadas para ajudar as famílias a se desenvolverem economicamente de forma sustentável. Atualmente, o uso de biodigestores como alternativa sustentável tem contribuído para conter e solucionar esses desafios. Os biodigestores anaeróbicos são equipamentos que aceleram a decomposição da matéria orgânica, como fezes e comidas, e produzem biogás, biofertilizante e bioenergia, e podem ser introduzidos na zona rural, em condomínios, restaurantes, residências e empresas, favorecendo na redução do gasto de energia, na adubação natural, na diminuição de gases de efeito estufa e também utilizados como gás de cozinha e gás combustível.
O objetivo desse trabalho é avaliar a potencialidade do uso de biodigestores como alternativa sustentável na agricultura familiar, para que seja eventualmente implantado no município de Serra Talhada, Pernambuco. Como metodologia, a metodologia empregada teve como base uma revisão de literatura, como uma pesquisa do tipo exploratória. Os métodos utilizados foram pesquisas através da ferramenta Google em sites de repositórios institucionais, bibliotecas digitais, como Cielo e Embrapa. Os materiais usados foram artigos científicos e artigos da Embrapa. Como resultado, obteve-se um resultado positivo sobre o uso de biodigestores como alternativa sustentável na agricultura familiar. Além de melhorar a renda do agricultor familiar, os biodigestores melhoram a qualidade da produção e amenizam impactos ambientais. Dependendo do agricultor, se ele também tiver uma criação de gado, a alimentação do biodigestor pode ser através do uso de estercos, ou seja, das fezes dos animais, além dos resíduos orgânicos. A maior dificuldade encontrada é o custo de investimento inicial. Entretanto, biodigestores caseiros custam menos e o retorno é significativo para o produtor. Conclusão: o uso de biodigestores beneficia na produção, gerando biofertilizantes, bioenergia e biogás. O biofertilizante é utilizado para fertilização, gerando produto de qualidade e apaziguando danos ao solo, enquanto a bioenergia pode ser utilizada na demanda da produção, como também na residência, reduzindo os gastos. E o biogás pode ser utilizado como biocombustível e gás de cozinha. Todos os produtos gerados pelos biodigestores são sustentáveis e podem ser aplicados em Serra Talhada, Pernambuco. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Manuele Trindade, sou professora no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Vim apresentar nosso trabalho intitulado Utilização de ferramentas da qualidade para a melhoria de processos em uma instituição de ensino. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica júnior. Dentre a utilização das ferramentas da qualidade, para a melhoria de processos administrativos é fundamental para a sustentabilidade de negócios. Quanto mais padronizados esses processos forem, melhor a uniformização e melhor desempenho gerado por eles. Com isso, o objetivo desse trabalho é implementar instrumentos que auxiliem na melhoria contínua dos processos administrativos em um setor de uma instituição de ensino da cidade de Serra Talhada, aplicando o fluxograma para mapeamento das atividades e o procedimento operacional padrão, o POP, para a padronização desses processos, visando alcançar uma melhoria significativa desses processos administrativos. Para isso, nós fizemos inicialmente a revisão de literatura, criamos um POP genérico para ser aplicado e depois aplicamos esse POP em um processo escolhido, que foi o processo de contratos. O processo de contratos ele é subdividido em 4 subprocessos, onde os 4 foram analisados, foram avaliados e aplicados o fluxograma. Então, nós verificamos que com a aplicação do POP, vai facilitar para que todas as unidades da rede tenham um processo melhorado e conseguir padronizar esse procedimento em todas as unidades. Portanto, a gente conclui que os processos administrativos da instituição de ensino podem ser agilizados e padronizados com a extinção de gargalos existentes em determinados processos, trazendo mais agilidade, redução de perdas e retrabalho. Obrigado a todos.